Bom, meu nome é Giovanni Estrela, eu sou aluno de Técnica Agropecuária do Instituto Federal de Assis Chateaubriand e hoje eu vou apresentar meu seminário para vocês que fala sobre propriedades coligativas e a termoquímica. Eu vou organizar a apresentação em 3 blocos principais, começando pelas propriedades coligativas e em seguida a termoquímica, e vou finalizar com a conclusão e as referências. Bom, as propriedades coligativas são alterações físicas que vão ocorrer quando adicionamos um soluto a um solvente, né? O aspecto mais interessante é que essas mudanças elas dependem exclusivamente da quantidade de partículas dissolvidas independentemente da natureza química da substância. E isso explica fenômenos como a variação no ponto, né, de ebulição entre a água pura e a água do mar, né? A água salgada, né? Bom, já a termoquímica é o ramo da química que investiga as trocas energéticas, predominante da forma de calor, durante as reações químicas e transições da fase. Esta área ela nos permite compreender por que certos processos liberam energia térmica, como a combustão, enquanto as outras absorvem, né, como ocorre na fotossíntese vegetal. Bom, para começar sobre a propriedade coligativa, vou falar sobre a tonoscopia. A tonoscopia ela representa a propriedade coligativa responsável por quê? Pela redução da pressão do vapor de um líquido, quando incorporamos um soluto não volátil. Né? Este fenômeno ele ocorre porque as partículas de soluto elas interferem no processo de evaporação. Um exemplo que eu posso dar para vocês, que ocorre no nosso cotidiano, é a demora na secagem de roupas em dias com uma alta umidade atmosférica, né? A gente vai ter um período mais longo aí para fazer a secagem. Aqui eu trouxe um gráfico para vocês. Bom, esse gráfico ele demonstra claramente o comportamento comparativo, porque a curva superior, como vocês podem ver aqui, representa o solvente puro, enquanto as curvas inferiores correspondem às soluções com diferentes concentrações de soluto, né? Podemos observar que, mantida a temperatura constante, a pressão do vapor diminui progressivamente, com o aumento da concentração, evidenciando, né, tendo a certeza que o soluto realmente inibe a evaporação. Bom, sobre a ebuloscopia. A ebuloscopia ela caracteriza-se pela elevação do ponto de ebulição, quando adicionamos um soluto não volátil ao solvente, né? O mecanismo envolve a redução inicial da pressão do vapor pelo soluto, exigindo, né, consequentemente, uma maior aporte de calor para que a solução atinja sua temperatura de ebulição. Aqui tem um gráfico para estar explicando melhor, né, esse diagrama, na verdade. Esse diagrama é comparativo e ele ilustra bem a diferença comportamental. Enquanto o líquido puro entra a ebulição em temperatura menor, a solução requer temperatura significativamente mais elevada para iniciar a ebulição, demonstrando visualmente, né, como vocês podem ver, a necessidade de maior energia térmica. Aqui eu trouxe também a fórmula. Bom, a expressão matemática da ebuloscopia ela vai relacionar o aumento da temperatura de ebulição com fatores como a concentração do soluto, né, características específicas do solvente e o comportamento de dissociação ou não do soluto na solução. Aqui tem um exemplo prático, né, como eu venho falando da água do mar e a água pura. Um exemplo bem palpável desse fenômeno, né, o comportamento entre a água destilada e a água marinha, como eu venho falando aqui. Bom, a água oceânica ela é rica em quê? Em sais dissolvidos e apresenta ponto de ebulição mais elevado devido à interferência desses solutos, né, da pressão de vapor, demandando maior energia para entrar em ebulição. Agora sobre a crioscopia. O que é a crioscopia? Né? A crioscopia descreve a depressão do ponto de solidificação quando adicionando o soluto ao solvente. Né? Como está escrito aqui, a temperatura do congelamento de um solvente quando o soluto não volátil é dissolvido nele. As partículas solutas impedem a organização molecular necessária para a formação de retículo cristalino. E isso vai exigir, né, maior remoção de calor para que ocorra o congelamento. Aqui tem a fórmula também, né? A fórmula quiroscópica ela é bem semelhante estruturalmente à ebuloscópica. Por quê? Porque ela vai estar estabelecendo a relação entre a depressão do ponto de congelamento e parâmetros como a concentração de soluto, né? A natureza do solvente e eventual dissociação iônica do soluto. Bom, uma aplicação muito comum,
da crioscopia no dia a dia, né, das pessoas, é essa ilustração aqui, essa ilustração do sistema automotivo, né? Ela exemplifica a aplicação tecnológica crucial, né? A adiação de anticongelamento à água do radiador que promove significativamente, né, a redução do ponto de congelamento. Isso vai prevenir danos por congelamento em regiões de clima mais frio, né? Seja em países da Europa que tem, né, temperatura menor que no Brasil mesmo no inverno, ainda mais do sul, né? Bom, a osmometria. Bom, a osmometria constitui-se como uma técnica analítica, né, que utiliza medições de pressão osmótica para determinar, né, fazer a determinação de massas moleculares, mostrando especial utilidade no estudo de macromoléculas. Macromoléculas, como proteínas e polímeros sintéticos. Que tem a fórmula da pressão osmótica, né? A equação da pressão osmótica, ela estabelece relação direta entre a propriedade e variáveis como a concentração de solução, temperatura do sistema e é constante universal, né? Sendo a pressão proporcional à concentração de partículas dissolvidas. E também tem a osmose reversa, né? Que eu trouxe uma imagem para estar solidificando aqui minha explicação, né? Esse esquema, ele representa o processo de osmose reversa, mediante a aplicação da pressão externa, né? Força-se o solvente a atravessar a membrana semipermeável que retém solutos, resultando em um solvente purificado no compartimento receptor, né? Então, a água vai passar daqui agora para a água potável, né? Essa água que tem impureza vai passar, ficar limpa. Já a osmose natural, né, dá para observar que o fluxo voluntário do solvente através da membrana semipermeável sempre de meio hipotônico, né, para o hipertônico, até o estabelecimento do equilíbrio osmótico entre os compartimentos, né. Bom, aqui eu trouxe uma aplicação tecnológica, né, que é muito importante também e que tem uma foto, né, da usina de Dubai, que é do que? Da dessalinização, né, de água marinha, que representa aplicação tecnológica de grande relevância na osmose reversa. Bom, plantas dessalinizadoras, elas utilizam a pressão para ultrapassar a pressão osmótica natural, né, produzindo água potável a partir de água salgada. Aqui é uma usina muito tecnológica que fica lá em Dubai, né, nos Emirados Árabes. E também, né, uma mais comum agora, que é na preservação de alimentos, né? Com a adição de sal e a água do cozimento para elevação térmica ou a utilização, né, de misturas microscópicas no preparo de sorvetes artesanais, né? E também, né, os princípios homóticos, eles fundamentam métodos tradicionais de conservação alimentar, né? A adição do sal ou açúcar, né, cria um ambiente hipertônico que desidrata micro-organismos através do fluxo homóticos. O método utilizado é mais em carnes curadas, né, que é a famosa carne seca, carne de sal, e em compotas, né, que é vidros doces, faz aquelas conservinhas. E agora, a aplicação na agropecuária, né? Aqui eu já mostro logo uma imagem com uma geada, que tem muito a ver, né? Uma geada na plantação, que ocorre muito, infelizmente, aí no ramo da agropecuária, da agricultura, né? Bom, no contexto agrícola, a crioscopia, ela protege ela protege cultivos contra danos por geadas, que eu venho falando, né, através de pulverizações especiais, enquanto os fenômenos osmóticos regulam a absorção reticular de água e nutrientes durante o processo de adubação. Na saúde animal também, né, na produção animal, as soluções isotônicas ela mantêm o equilíbrio hidroelétrico em ruminantes, né, que são vacas e tal. E técnicas de ensilagem, né, que aproveitam princípios osmóticos para a conservação de forragens, garantindo, né, a alimentação adequada no período de escassez, no período de seca, né, que ali vai ser feito a silagem para estar sendo armazenada. Ou também os grãos, né, enfim.
Bom, termoquímica agora, né? Ela é a disciplina que investiga, né, sistematicamente as transformações energéticas, né, que são associadas aos processos químicos. Bom, no arcabouço termoquímico define-se que como a porção sob estudo, vizinhança como o retorno relevante e calor como a forma de energia transferida. A variação entálpica ela representa nossa principal ferramenta e qualificação. Agora sobre a reação exotérmica, né? Processos exotérmicos, eles caracterizam-se pela liberação energética para o ambiente, apresentando balanço energético negativo, onde produtos possuem menor conteúdo energético que agentes. A combustão, ela representa exemplos paradigmáticos. Agora sobre reações endotérmicas, né? As reações endotérmicas, ela é pela absorção energética do meio, manifestando o balanço energético, positivos com produtos mais energéticos, né, que reagentes. A síntese clorofilana, ela ilustra esse comportamento. Que eu trouxe um gráfico também, né, da reação endotérmica e reação exotérmica. Esses perfis energéticos, eles contrastam visualmente os ambos processos. Nas reações endotérmicas, a gente observa o ganho energético global, né? Enquanto já na exotérmicas, a gente já vai tendo a verificação da liberação líquida de energia. Bom, entalpia e variação de entalpia. A entalpia ela qualifica o conteúdo energético total do sistema, enquanto sua variação mede a diferença energética entre estados finais e iniciais, né? Sinal negativo indica a exotermicidade, positivo vai indicar a endotermicidade. Eu trouxe um diagrama aqui também para estar explicando melhor, né? Esse perfil racional representa o processo exotérmico, né? Os produtos ocupam um nível energético inferior aos reagentes, com uma diferença energética liberada como calor para o ambiente. Agora a Luthiers, né? O princípio da lei de Hess estabelece que a variação entálpica total depende exclusivamente dos estados termodinâmicos, né? Inicial e final, independendo do caminho racional ou número de etapas intermediárias, que nem eu falei nos slides passados ali. Bom, aqui eu trouxe um diagrama também, né? Esse diagrama ele é multi-etapado da formação cloreto sódico, demonstrando na prática o princípio de Hess. Por quê? Embora cada etapa, né, apresente a variação entálpica específica, o balanço global, né, ele se mantém constante, que mostra aqui no diagrama. Aqui é a fórmula, né, a aplicação prática da lei de Hess, ela permite calcular variações entálpicas, né, complexas através da combinação algébrica de equações termoquímicas intermediárias, visibilizando determinações experimentalmente, né, experimentalmente difíceis. Vai ter uma complicação maior. E entropia padrão e formação, né? A entropia padrão de formação, ela quantifica a energia envolvida na síntese de um mol decomposto a partir de seus elementos constituintes em condições padrão, né? Servindo como referência fundamental para cálculos termoquímicos. Dois tipos de variação entálpica. A gente classifica o processo quanto à variação entálpica. Né? Processos endotérmicos envolvem absorção energética, enquanto processos exotérmicos eles caracterizam-se por liberação energética para o ambiente. Daqui eu trouxe um diagrama para vocês também. Né? Esse diagrama ele é comparativo, sintetiza visualmente a adição fundamental. Né? As reações exotérmicas ela apresentam um perfil descendente, enquanto as reações endotérmicas mostram, né, a trajetória ascendente em termos energéticos. Bom, algumas aplicações da termoquímica. Né? A termoquímica oferece ferramentas para cálculo de energia de formação, combustão e aplicação do princípio de Hess também. A combustão metânica, por exemplo, ela representa reação fortemente exotérmica. Entropia de combustão. Bom, a entropia de combustão ela define como a energia liberada na oxidação, né, completa de um mol e substância. Ela vai apresentar sempre um processo exotérmico, né, de grande relevância energética.
Agora sobre a entalpia de neutralização, né? A entalpia de neutralização, ela corresponde ao calor liberado na reação do ácido base, né? Representando um valor característico para sistemas envolvendo eletrólitos fortes em solução aquosa. Bom, e agora a aplicação na agropecuária, né? Que é algo muito importante para o nosso curso. E sobre os fertilizantes nitrogenados, que estão presentes fortemente, né? A síntese de fertilizantes nitrogenados através do processo Haber-Bosch, que constitui exemplos importantes de aplicação termoquímica industrial, envolvendo a reação exotérmica fundamental para a agricultura moderna, né? Utilizada na agricultura de hoje. Que também tem uma grande facilitação, né, para os produtores rurais. E também na digestão e compostagem, né? Na fisiologia animal, a fermentação ruminal ela apresenta o processo exotérmico. Por quê? Porque enquanto a compostagem transforma resíduos orgânicos através de reações microbianas igualmente exotérmicas, gerando um calor, né, utilizável. Bom, agora um fator muito importante a ser abordado sobre o impacto ambiental, né? É crucial a gente abordar as implicações ambientais, né? A dependência de reações combustíveis que libera gases com impacto, né, no equilíbrio térmico planetário, que afeta muito, né, a nossa saúde, querendo ou não. Bom, energia e sustentabilidade. Nós enfrentamos o duplo desafio energético ambiental, né? Nós necessitamos transitar para matrizes energéticas sustentáveis, utilizando princípios termoquímicos, né, para maximizar ali a eficiência e minimizar os impactos ambientais. Bom, para concluir, né, nós podemos concluir que as propriedades coligativas e termoquímica constituem pilares fundamentais para as aplicações químicas práticas, né, como eu vim falando aqui em todo o seminário. Enquanto a termoquímica, ela permite gerenciar fluxos energéticos. As propriedades coligativas possibilitam a manipulação, né, precisa de propriedades físicas, sendo ambas indispensáveis para a inovação tecnológica. É muito importante. Aqui são as referências. E bom, esse foi o meu seminário. Muito obrigado.